citar o exemplo das duas, e depois eu pensei hoje e vi que fazia sentido até o que elas comunicaram no grupo, mas eu queria lembrá-los de uma coisa. Quem lembra? Dia 31 de dezembro, nós estávamos aqui fazendo um culto de virada, e eu trouxe uma palavra, Josué capítulo 1. Quando eu falava, parecia que não fazia sentido, eu confesso para vocês, mas hoje faz sentido mais do que nunca. Mas é como eu digo, o profeta quando ele libera aquilo que ele está ouvindo, vendo, que ninguém está vendo. Então quando ele fala, as pessoas para o momento parece que não faz sentido. Mas eu queria ser insistente nessa palavra. Josué capítulo 1, por favor. Aqueles que estiverem com a Bíblia em suas mãos, seria importante. Josué capítulo 1, está escrito assim, nos versículos, alguém pode segurar essa criancinha aqui? Pode, por favor? Josué capítulo 1, nos versículos antes do capítulo 1, nós vamos ver o finalzinho do Deuteronômio, tá bom? Quando nós olhamos para as últimas palavras de Deuteronômio, está acontecendo uma coisa, está acontecendo algo. O que está acontecendo? Um transicionamento de não somente de um novo tempo, mas também de uma autoridade. Então, Deuteronômio, no capítulo 33, no capítulo 34, na realidade, né? No capítulo 34, no versículo 9. E Josué, filho de Num, filho de quem? Foi cheio do espírito de sabedoria. Porquanto Moisés tinha posto sobre ele suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos. E fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Era necessário inclinar de ouvido. Um momento de transição de autoridade. Lembro das palavras da própria Juliana, que disse, ela fez um comentário sobre até o texto, né, enquanto a própria Laiana fez lá, testemunhou um milagre na vida dela. E eu acredito que vocês entendem o que eu estou falando. Pode acontecer uma mesma pessoa, uma mudança, entende? E isso acontece no sentido de nascer de novo. Você é uma nova criatura, entendeu? E existe coisas na nossa vida que Deus recomeça e coisas que vão acontecendo. Uma das coisas que mais devemos aprender, que a nossa vida na caminhada com Deus, é sempre uma caminhada de transição. Vai chegar um momento que vai acontecer. Eu não sei você, mas eu conheço pessoas, cara, é a mesma pessoa de 40 anos atrás, de 30 anos atrás, de 20 anos atrás. Pessoas que não mudaram, têm o mesmo hábito, a mesma pessoa, tal. Aleluia, vocês estão me entendendo? Mas eu queria que você pudesse entender o que acontece então logo depois que Josué é comunicado a Josué, a autoridade, a questão de, você entende, colocar as mãos, fala de uma transferência de autoridade, enfim. E quando chega no capítulo 1 de Josué,
no livro de Josué, no versículo 1 diz assim: sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então, amados, essa palavra começa aqui. É interessante nós entendermos algumas chaves para todo o transicionamento, e nós vamos falar sobre nós. Segunda-feira, essa semana, nós tivemos até a claridade de que Deus estava querendo falar, comunicar para a gente. E daí eu comecei a entender que dentro dessa palavra, dentro do texto de Josué capítulo 1, que aqui se encontra essas chaves para esse transicionamento. Perceba, eles estavam vivendo um momento de quê? De luto. Isso parece não ser estranho em nossos dias hoje. O que nós percebemos? Eles tiveram o quê? Perdas. Todo transicionamento é necessário que aconteça perdas. Ou seja, desapego de algumas coisas é necessário. Paulo até fala em relação a Cristo, tem por perda todas as coisas, por causa do pleno do conhecimento de Cristo Jesus. Tem pessoas que dentro do transicionamento, ela quer carregar aquilo que é ultrapassado, aquilo que não é mais útil no momento. Então é necessário que aconteça desapego de algumas coisas. Então isso vai significar a morte de algumas coisas, o enterrar de algumas coisas. Tem gente que está buscando ressuscitar algumas coisas da sua alma, né? Enfim, tem gente que está buscando ressuscitar coisas que não foram resolvidas no seu coração. Tá vendo? Enfim, preste bem atenção, eu não quero me deter muito nisso, mas a primeira coisa que nós devemos entender, todo transicionamento vai necessário perda. Não é necessariamente pessoas que são acumulativas, ela acumula ofensas, ela acumula... Você conhece pessoas que acumulam coisas? A coisa está velha, está enferrujando, está lá na casa dela. E assim é no coração de muita gente. Assim é na vida de muita gente. Daí, nós vamos ver que a palavra no versículo 2 diz: dispõe-te, Moisés, passa esse Jordão. Pessoal, passa esse Jordão. A segunda chave que nós podemos entender dentro dessa relação é que Jordão é uma questão figurativa para nós. Ele tem um sentido de batismo. Diga comigo assim, batismo. A palavra que eu queria usar de maneira talvez mais apropriada, que não muda muito o sentido, mas seria talvez melhor fazer uma colocação. A segunda chave é imersão, né? Porque batismo significa imersão. Quando alguém é batizado nas águas, ela não é só batizada porque ela foi salva. Ela não vai ser batizada para ser salva, você entendeu? Ela não vai ser batizada para ser salva. Primeiro ela creu para ser batizado, ok, pessoal? Amém? Isso é só uma confissão pública que ela creu. Então, a imersão, quando a igreja primitiva acontecia, pessoas que estavam sendo imergidas no batismo, ela estava dizendo assim, em outras palavras:
a minha vida está completamente envolvida nesta missão. Qual a missão? A missão de Cristo Jesus, a missão do seu propósito. Vocês estão me entendendo? Então, dentro dessa imersão, o comprometimento com a missão do Senhor, acontece uma coisa. Primeiramente, para que eles vão para o novo de Deus, amém? Primeiramente, antes que eles tomem posse da terra, era necessário haver primeiramente um transicionamento na sua mente e no seu coração. Porque eles precisariam imergir, eles precisariam passar pelo Jordão. E fala primeiramente, antes de querermos, a gente somos rápidos a querer mudar as coisas à nossa volta, né? Nós gostamos de mexer, mudar a geladeira do local, o fogão, os móveis. Gostamos de mudar algumas coisas, porém, eu sei que algumas pessoas não gostam. Tudo bem, algumas exceções. Mas, porém, nós não gostamos de mudar muita coisa em relação ao que está aqui dentro, primeiramente. Por isso é necessário essa mudança, essa imersão, essa mudança de mentalidade, primeiramente. Eles estavam já há 40 anos, uma geração se levantou depois, para que eles vieram de uma realidade, de uma escravidão, para que pudesse mudar, transicionar a mentalidade de filhos, de pessoas em que deveriam tomar posse da promessa do que Deus tinha falado para eles. Por isso, irmãos, quando se fala, ultimamente nós temos falado muito sobre mudança de mentalidade. E uma das coisas que eu falei agora, o transicionar tanto a mente, ou seja, o entendimento, perceber o que Deus está comunicando, o quebrar de paradigmas da vida, que estava acontecendo na vida desse povo, que não é nada diferente da nossa, mas também havia uma questão, eles precisavam transicionar o coração. Sabe o que eu quero dizer com isso? Mudança de coração, ou inclinar o coração para a proposta que estava diante deles. E uma das coisas que precisamos entender, irmãos, se não somos responsáveis com pequenas coisas, teremos dificuldade de ser responsável com grandes coisas. E Deus muitas vezes, Ele nos dá, por cuidar de nós, por amar nós, Ele nos freia para dizer, calma, vocês precisam resolver algumas coisas. E uma das coisas que eu quero falar é que nós não vamos sair daqui. Segunda-feira nós tivemos uma conversa, Deus mudou o coração do dono do prédio. E eu entendi que Deus estava querendo fazer. Deus estava querendo dar um tempo para transicionar a mentalidade e o coração desse povo, dessa comunidade local, por exemplo. Essa palavra, ela faz sentido para toda a igreja, faz toda a comunidade local, para entender as chaves para um transicionamento, e toda essa questão precisa de um processo. E aí, lembram quando eu falei quarta-feira passada? Eu fiz uma pergunta, qual é a causa que o seu coração abraça? Quando a gente abraça uma causa, tudo que está referido a isso, mexe com nossas emoções, mexe com nossas finanças, mexe com o nosso tempo, mexe ou não mexe? Mexe ou não mexe? A minha pergunta, qual é a causa que o seu coração tem abraçado? Porque isso tem a ver com a realidade. E daí soprou algo no meu coração, no quanto ministrava na quarta-feira passada. Aquilo que nos comove é aquilo que nos move. Faz sentido para você? Não é verdade? Aquilo que nos comove é aquilo que nos move. Não é verdade? Não é verdade? O que está comovendo o seu coração? Se é a causa da obra de Jesus, se é a obra do Senhor, eu tenho certeza que você não estará inerte.
um movimento vai acontecer. Você abraçará a causa. Amém? Vocês estão me compreendendo, pessoal? Então essa é a segunda chave. Esse transicionamento tem que haver a imersão. Ou seja, o transicional a mentalidade, o transicional o coração. Agora preste bem atenção numa coisa, amados. Existe uma coisa que me chamou a atenção nesse capítulo 1 de Josué. Pelo menos, eu consegui aqui identificar. No capítulo 1, que tem 18 versículos de Josué, existe uma ênfase, ou seja, palavras repetidas em pelo menos 3 versículos. E qual é a palavra? Esforça-te e tem de bom ânimo. Para todo o transicionamento que vai acontecer em nossas vidas, no sentido de igreja coletivamente falando também, tem que haver. Deus conhece, cara, Deus está falando. Esforça-te e tem bom ânimo. É necessário aplicar força. Diga comigo assim, é necessário aplicar força. Esforça-te. Mas ele fala também de um bom ânimo. Diga bom ânimo. Você está entendendo? Essa é uma palavra-chave para todo o transicionamento de uma igreja local. Quando se vê uma comunidade cujo coração se inclina, você vai ver o esforço e o bom ânimo, a alegria envolvida naquilo que estamos fazendo. Isso é necessário para que aconteça em todo transicionamento de uma comunidade local ou em nossas vidas, pessoalmente falando. Como nós estamos falando no contexto de comunidade local. E outra chave para nós aqui, a quarta chave, ou seja, o quarto processo para que aconteça o transicionamento como Deus quer. Existe uma palavra que eu queria que você lesse comigo em Josué capítulo 1, nos últimos versículos do capítulo 1. Versículo 16 ao versículo 18. Se você perceber, durante o capítulo 1, Deus anima Josué. Josué anima o povo. Deus fala para Josué, levanta-te, esforça-te, tem de bom ânimo. Josué fala ao povo, mas existe uma coisa, que antes que a Bíblia fala, antes eles passarem para esse Jordão, por esse Jordão, era necessário que eles levassem o suprimento. E existe uma coisa aqui, um detalhe que não devemos deixar desapercebido. Que no capítulo 1, no versículo 11, ele diz, passai pelo meio do arraial, e ordenai ao povo, dizendo, provede-vos de comida. Diga comigo assim, provisão. Todo transicionamento é necessário provisão. O povo teve que provider. Amém? Como dizemos, a provisão de Deus já está no meio do seu povo. Quando o povo decide abrir o bolso, é porque primeiramente abriu o coração. Eu não ouvi nenhum amém, nenhum aleluia. Hã?
Aí, interessante que o Josué, eu queria abrir um parênteses também aqui. Josué, ele no capítulo 2, adianta aqui, daqui a pouco nós voltamos. Josué, ele enviou secretamente, capítulo 2, Josué, versículo 1. Então, Josué, filho de Num, interessante que a Bíblia fala de Josué, filho de Num, fala de paternidade, né? Josué, filho de Num, enviou secretamente a Paula não, desculpa pessoal, mais 2 homens para espiar a terra. Só os fortes entenderão o que estou falando, né? Diga aleluia, Paula. Vamos lá, preste bem atenção. Volta aí, capítulo 1, Josué, versículo 16 ao 18. Chega no finalzinho do capítulo 1, versículo 16 do capítulo 1. Está escrito assim: então responderam a Josué, dizendo: tudo quanto nos ordenaste, faremos. E onde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti, tão somente que o Senhor teu Deus será contigo, como foi com Moisés. Versículo 18: todo homem que for rebelde às tuas ordens, e não ouvir as tuas palavras, em tudo quanto lhe mandares, morrerá. Tão somente esforça-te e tem de bom ânimo. Quem falou para Moisés, pessoal, isso? Vocês podem ler de novo lá? Você tem alguma dúvida? Quem falou para Moisés? Foi Deus que falou para Moisés agora? Quem falou para Moisés, pessoal? O povo. Quarta chave: a reciprocidade do encorajamento. Eu disse para minha esposa e disse para algumas pessoas aqui: tem 2 coisas que eu preciso: o sinal de Deus e o povo. Uma das coisas que eu falei aqui é que eu disse para alguns irmãos, eles sabem, a minha esposa, por exemplo, precisamos ouvir das pessoas um encorajamento. Algumas pessoas acham que nós, como pastores, somos homens que temos um emocional blindado, que nós não sofremos, nós não choramos. Muitas vezes, aqui e acolá podemos se sentir seguros. Eu disse para minha esposa, eu disse para algumas pessoas, eu acho que algumas pessoas já me ouviram falar: eu preciso ouvir do povo. Eu falava isso, até hoje, quando fui ler esse texto, já li várias vezes, saltou isso, e eu disse: eu estava com razão. Josué precisou ouvir do povo. Diga assim: Josué precisou ouvir de Israel que eles estavam com ele. Todo líder, todo pastor precisa de ouvir do seu povo. Ouvir, não vou falar, é falar sim. Esses dias aqui, lá minha esposa dizia: amor, fulano mandou uma mensagem, disse: pastora, nós estamos juntos. Eu disse: que bom ouvir isso, cara. Mas que bom seria se ouvíssemos coletivamente. Daí eu quero partir para uma coisa agora, para finalizarmos, eu não quero tomar muito tempo. Daí eu quero essa questão da reciprocidade, no sentido de encorajar. Está relacionada a uma fala. Daí eu queria falar com vocês uma coisa.
nós precisamos ser fiéis nas nossas palavras. Abra sua Bíblia em Salmo 15, versículo 4. Quero mostrar para você isso. Porque, pessoal, o que o povo está fazendo com Josué aqui, sabe o que é? Josué, não é simplesmente estamos juntos, aquele junto fraco, né? Mas nós temos uma aliança com Deus e temos uma aliança com você, cara. Pessoal, fala sério. Todo casamento, alguém já viu, olhe para mim, alguém já viu um troca de aliança? Pessoal, alguém já viu troca de aliança? Um cônjuge ficou calado, sem proferir palavras, diante de todos os testemunhos da sua noiva ou do seu noivo, antes de no ato de colocar as alianças, é necessário afirmar palavras de aliança dentro de um relacionamento. E nós somos um povo de quê, pessoal? Um povo da aliança. Vocês estão me entendendo, pessoal? A minha pergunta, que Jesus é esse que muitas pessoas estão seguindo por aí, que não se compromete com a igreja local, que é a manifestação de uma aliança de Deus para com o mundo? Agora preste bem atenção, que diz no Salmo 15, versículo 4. Salmo de número 15. Tudo bem, tem algumas traduções que ela muda a palavra, mas eu queria ler aqui no capítulo 15 de Salmos. No versículo 4, na parte B. Parte B, o finalzinho. Aquele que jura com dono seu, e contudo não muda. O Salmo 15 diz assim, vamos ler todo? Presta atenção, viu, pessoal? Não perca essas palavras hoje. O Senhor, a pergunta é, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Quem são aqueles, pessoal, que habitarão com o Senhor? A pergunta é essa. Quem habitará com o Senhor eternamente? Algumas pessoas acham que palavras não faz muito sentido para isso. As minhas palavras não fazem sentido. Sim, é verdade. Nós vivemos uma cultura em que as palavras de muitas pessoas não valem nada. Porém, quando se trata de uma cultura bíblica, quando se trata de fé, não. A nossa vida tem que mudar nesse sentido. As nossas palavras. E a continuação diz, aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração, fala a verdade no seu... Veja a questão da fala, como está envolvido. Diga comigo, fala. A fala. Então preste bem atenção. Aquele que não difama, fala. A fala com a língua. Veja, tem tudo a ver com a fala. E diz assim no versículo 4. Cujos olhos é réprobo e desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que jura com dano seu, contudo não muda. Sabe o que quer dizer isso, pessoal? As minhas palavras custam a minha vida. Deixa eu falar para você uma coisa. As tuas falas custam a tua vida? O que eu quero dizer com isso? Toda palavra tem que haver integridade diante de uma aliança.
As nossas palavras, Deus diz, o próprio Jesus diz em Mateus 12, versículo 36, nós daremos conta de todas as palavras frívolas. As pessoas pensam que Deus não está olhando para isso. Mas você sabe o que significa a palavra frívola? Ou viver nessa realidade de frivolidade, como podemos dizer? São pessoas cujas suas palavras não são ditas de verdade. Fala de boca para fora. São pessoas em cuja não tem uma intenção de cumprir aquilo que falou. Ou seja, pessoas e cujas suas palavras, sua vida é frívola. A Bíblia diz que nós daremos conta de tudo isso. Meus amados, olhem para mim. Se nós demos a nossa palavra, um certo cartão de uma irmã, vamos comprar isso aqui, honre o que você falou. Primeiro, que tem a ver com Deus. Segundo, tem a ver com a pessoa. Se nós se comprometemos, se nós estamos diante de uma igreja, dizemos que somos de Jesus Cristo, não temos comprometimento com nada, você precisa revelar a sua fé. Porque fé tem a ver com aliança. Sabe aquela questão? Eu dou fé, né? O Saúl deu fé nisso aqui. Ou seja, você entende a palavra. Tem muitas questões, muitas pessoas precisam de um contrato, né? Para que possa validar de verdade aquilo que está sendo acertado. Nós temos que entender que a nossa palavra é como se fosse um contrato, irmão. E não precisaria da nossa parte escrever alguma coisa, ou ir no cartório, para que nos guarde da aliança, no comprometimento, entendeu, irmão? Mas claro, isso acontece no mundo por uma questão de que as pessoas estão faltando com suas palavras. Eu queria repetir algo para você aqui, irmão. As nossas palavras é sustentada por uma coisa. Sabe por quê? Porque quando há integridade em mim, uma integridade em relação a uma aliança, as minhas palavras são sustentadas. Mas quando não há integridade aqui, eu falo, amanhã eu não cumpro. Eu falo, me comprometo, daqui 2 semanas, daqui 1 mês, estou fora. Queridos, o que eu quero com essa palavra, como pastor da igreja local, eu queria comunicar a vocês essas verdades para que você não se engane. Porque se nós somos um povo, pessoal, fala sério, tem muitas pessoas se enganando em meio da igreja. Elas estão vindo só aos cultos, não tem um comprometimento com a igreja local. Aliás, elas acham que muitas vezes só mesmo a contribuição, que no sentido do dízimo e da oferta, já é muita coisa que ela está fazendo dentro de um lugar. Você está entendendo? E eu queria terminar lendo com você Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12. Versículo 11. Repito. O povo estava aliançando com suas palavras, com integridade, ao seu líder chamado Josué. O que você falar, nós faremos. Não é, pessoal, repito, o junto que todo mundo está junto. Entendeu? É de fato, a minha vida está comprometida. Agora, pensa uma coisa. Se esse povo não se comprometesse com Josué, ou uma parte deles, o que aconteceria? Eles nunca tomariam posse da terra prometida. Muitos deles não fariam vir os seus sendo salvos.
Se você for ver lá no final do livro de Josué, o próprio Josué diz assim: quem é comigo? Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. E sabe de uma coisa? Quando a Bíblia diz, Josué capítulo 5, ele celebra uma Páscoa. Olha para mim. Ele celebra uma Páscoa. Páscoa é o quê? Aliança, o Cordeiro de Deus. Ao celebrar a Páscoa, a Bíblia diz, após celebrar a Páscoa, então, a partir daí, parou de cair o maná. E eles começaram, então, a desfrutar do próprio sustento da terra, porque eles pisaram na terra. Sabe o que significa o quê? Trabalhar. Agora, um novo de Deus começou a acontecer. O povo teve que trabalhar para desfrutar de uma herança que Deus tinha prometido. O povo se envolveu como uma pessoa, como um homem. E eu queria que você lesse comigo Apocalipse capítulo 12. Veja comigo então. Quem encontrou? Versículo 11, está escrito assim: eles, pois, venceram por causa de quê, pessoal? Aleluia. Ponto final. Ponto final? Não, pessoal. Continua o versículo. Continua, pessoal, o versículo? Tá bom, vamos continuar então. Eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro. Ou seja, a partícula ia dizer assim, a soma disso também, outra parte. O que significa que também por causa da palavra, do testemunho que deram. Em face do quê? Leia comigo. Em mesma face da morte, não amaram a própria vida. Amados, sabe o que significa isso? Você entendeu o texto aí? Você entendeu? Quer que eu explique? Vou desenhar para você agora. A própria vida, como palavra do seu testemunho. Eles não amaram a vida. Diz a Bíblia, e mesmo a face da morte, não amaram a própria vida. O que foi mais importante? A vida eterna, irmão, do que uma vida passageira. Fala de uma aliança. Fala que, eu não sei você, mas aqui fala de uma batalha que, de toda a batalha que haverá. Não quero tocar sobre a questão de escatológica, mas apocalíptica, mas fala de uma batalha que venceremos, não somente pelo sangue do Cordeiro, que fala de uma aliança, que fala que nós somos remidos, mas também pela palavra do nosso testemunho. A minha palavra custa a minha vida. Feche os teus olhos. Eu queria que terminasse assim. Põe a mão no seu coração e reflita com essas palavras que você ouviu hoje. Faz sentido para nós? O que para você parece que está faltando dentro de tudo que você acabou de ouvir? Queridos, eu vou carregar esses textos que eu acabei de falar para você por toda a minha vida. Isso aqui vai estar diante de mim sempre, em todo momento de transições da minha vida. Ou seja particular e seja como igreja. Sabe, eu acredito que para muitos aqui, o destravar de muitas coisas, o desdobrar de muitas coisas, o novo, no seu casamento, na sua família, talvez o que está faltando é você afirmar, não frivolamente, mas afirmar e se comprometer com a vida. E eu acredito que talvez isso vai virar uma chave para você. Qual é a causa que você
está abraçando. Essa palavra hoje à noite faz sentido para nós, será? Será que isso faz sentido o que nós estamos vivendo hoje? Sabe o que eu penso? Deus está nos freando por algum tempo, e não muito tempo. Deus está cuidando de nós. E como eu falei, Ele está nos encorajando. Estamos sendo encorajados. Levanta-te, esforça-te. Nós precisamos ser responsáveis com as pequenas coisas. Estamos diante do pequeno, irmãos. Se você acha que isso aqui é uma grande coisa, que não. Eu quero que você abra sua visão e entenda que essas são as pequenas coisas que precisamos ser responsáveis com aquilo que nós comprometemos. Para que a gente possa se acertando até chegar esse momento. De que aquilo que o Senhor falou para nós, através de pastores, de pessoas de outros lugares, aquilo que pessoas sonharam, sabe, fala de desfrutar de algo coletivamente daquilo que o Senhor tem prometido. Porém, eu estou vendo o cuidado de Deus. A minha oração é que a igreja, essa igreja local, por exemplo, viva isso. Você quer desfrutar do novo? Você quer sair, transicionar? Então, vamos abraçar essas chaves que acabamos de ouvir nessa noite. É necessário, repito, tem gente que está parada por causa de um luto, de coisas que seja um luto de fato familiar, algo que parou você está paralisado por alguma coisa que aconteceu. E Deus está falando para você: ei, levanta-te. Existe algo à frente. Tem pessoas que estão paralisadas por causa do medo. O que está diante de mim, Senhor? Você pensa que Josué não estava com medo? Sim, mas o amor de Deus lança todo medo fora. Por isso que o Senhor mesmo encorajou a Josué. Então eles precisavam passar pelo Jordão, a imersão, todo o transicionamento de sua mentalidade, do seu coração, que precisava se voltar, a sua mente precisava se renovar, e o seu coração precisava se inclinar mais uma vez para o propósito de Deus. E aí, mas vem uma palavra de ênfase: esforça-te e tem de bom ânimo, esforça-te e tem de bom ânimo. E eu declaro que essa palavra, ela se torne realidade, que possamos encarnar essa palavra neste lugar, como igreja local. E daí foi necessário o povo ouvir de Josué: vamos pessoal, vamos possuir a terra. Porém o povo teve que afirmar para Josué: tudo bem, Josué, nós seremos contigo como fomos com Moisés. O que você falar, nós vamos fazer. Para onde você for, nós iremos. Josué precisava ouvir. E eu, como pastor, eu e minha esposa, queremos ouvir isso de maneira mais plena e mais clara dessa igreja. É verdade. Nós devemos recobrar as nossas palavras e dizer: quando eu falo, eu estou comprometendo minha vida. Essa é a diferença, irmão. As pessoas vão olhar para nós: cara, você cumpriu isso. Eu me lembro, em 2006, eu fiz uma compra em uma loja lá no centro de Fortaleza. Comprei algumas coisinhas lá. Faltou 10